E aí, família, boa tarde. Olha, nós somos a Nice Talk, né? Estamos aqui, vamos iniciar um debate aí com o nosso convidado, né? Lourenço, né? E pedimos que ele possa se apresentar e, primeiramente, pá, seja bem-vindo à nossa família e que Deus possa abençoar a tua vida. Pode se apresentar aí? Pronto, boa tarde aí pessoal que está nos acompanhando aí também. Boa tarde ao pessoal aqui também. Desde já eu agradeço pelo convite, né? Como ele apresentou aqui, Rosário Lourenço é o meu nome, mais conhecido por Lourenço, membro dos Peregrinos. Então, estamos aqui para compartilhar, né, o conhecimento e tudo mais. Então vai ser bom, nos acompanhem aí, fiquem direito. Então, mano, é o seguinte, né? Uma vez daqui, vou fazer algumas questões. Quem é o Rosário, Lourenço, por detrás de tudo isso, a pessoa que tu és. Quem é o Rosário? Uma pergunta muito. Na verdade, eu acho que o tema é bem intrigante, né? Propósito, identidade, e a pergunta já vai nos revelando isso aí que sou eu. Porque na verdade, identidade é isso aqui. Bem, para os que não me conhecem, né? Fora das câmeras, fora dos púlpitos, fora de algum lugar que eu esteja a exercer alguma obra, né, de Deus. Pronto, eu sou angolano, né? Sou angolano, sou da província de Benguela. Estou aqui como estudante. Fora disso, né? Eu, digamos sou assim, alguém calmo, né? Gosto de confusão, né? Brincadeira. Brincadeira, viu? Sou calmo, então evito muito essa coisa toda aqui. Fora as coisas inerentes, né? Que eu gosto, né? Que eu acho que as pessoas perguntam muito nesse aspecto para saber isso aqui. Na verdade, eu sou cristão e sou simples e mero pregador praticamente. E qualquer coisa, se quiser mais me conhecer, pá, estou aqui. Só puxar lá e qualquer coisa. Pronto. Não vou citar a pessoa, mas alguém me pediu, queria entender quem é o Rosário de Angola para o Brasil. Opa! Meu Jesus, a pergunta é complexa. Parece que já estão me pedindo para entrar já direito no tema. É exatamente isso. Pronto, quem sou eu de Angola para o Brasil? Vamos lá. Praticamente, né, isso aqui vai conotar as experiências que eu vivi, as experiências que eu acabo, né, albergando aqui. O Rosário de Angola, né, dividindo, né, o Rosário de Angola é alguém calmo, né, digo assim, alguém muito sério, que em algumas situações eu acabo cortava mesmo, falo de situações emocionais, falo de situações que eu, ambientes e tudo mais. Angola, praticamente, a minha vida era estudar, casa, igreja, praticamente era praticamente isso aqui, né? O meu ciclo era praticamente isso aqui. Quando eu chego aqui no Brasil, né, achei que mudaria alguma coisa, mas não acabou mudando. Só que aqui, né, acabo vivenciando umas coisas, apesar das experiências que eu tive lá. Tem coisas que eu tive lá como conhecimento e teoria, hoje em dia que eu estou, mas é aplicado, né? Estou sofrendo com o conhecimento. Então, praticamente, de Angola para o Brasil, eu acho que eu sou aquele, né, que veio, parece cumprir uma obra aqui. Basicamente venho com essa palavra aqui e eu acho que é isso que me define, né? Fazer a obra do Senhor mediante aquilo que eu estou aqui. É isso aí. Obrigado. Sabe, nós temos um tema hoje. O tema de hoje nós vamos falar sobre a busca por propósito e identidade em um mundo de comparações. Então ele, como ele falava já no início, sobre as questões que já foram lhe feitas e também que alguém de fora lhe fez, né? Que eu descobri se alguém aí, né? Então já estávamos já nesse tema, né? Então vamos dar a introdução nesse tema aqui. Primeira coisa que eu queria entender, o que você percebeu, por exemplo, quando a gente fala desse tema? O que veio na tua mente? Ok, obrigado, é uma boa inquietação. Quando olhamos inerentemente ao tema, o que me vem em mente, a noção, né, não a definição, né, concreta, é que buscamos por se achar quem nós somos, é descobrir quem nós somos, na verdade. O que me vem em mente é nós vemos pessoas ou nós, quem somos, na verdade. É isso que me vem em mente quando falamos desse tema aqui. Se for para resumir isso tudo, é dizer quem nós somos e o que nós vamos fazer nesse mundo. Praticamente esse é o resumo do tema e o que me vem em mente. Exato, exato. Portanto, aqui falam muito bem aqui, né? E me vem mais uma questão aqui na mente.
pediram que eu lhes fizesse. Esses pedidos aqui. Os pedidos, É, às vezes, as sim, questões. Então, Acho que muitos querem lhe conhecer, né? não, na verdade eu acho que todo mundo tem uma curiosidade. Além do Rosário, né, o cristão, né, quer saber se o Rosário gosta de música, gosta de futebol, gosta de alguma coisa, né, como pessoa, né, como ser humano. Entende? Tem uma ocasião para se aproveitarem, né? Deixa eu ver. Pronto. Como cristão, né? Eu gosto de jogar bola, né? Embora que aquele desejo está se acabar aos poucos aqui. Praticamente jogava lá em Angola, gosto de jogar bola, e gosto de cantar, né? Gosto de ficar nas minhas, no meu canto, né? Lugares calmos. Enfim, essas coisas aí são praticamente o mínimo. Mas, acima de tudo, né? Também gosto de conversar, né? Com as pessoas, né? Então isso aqui liga tudo, né? Praticamente. Só não gosto de briga. Não, confusão não. Mas pronto, enfim. Pronto. Aqui vamos estar com uma data. Vamos entrar já no hotel. Podemos entrar no tema. Pessoal, é isso, né? Como o Tério disse aqui, a busca por propósito e identidade em mundo de comparações. Eu não casei. Prontos. Eu começando eu, né, agradecendo novamente, né, e pedir a você que está aí que fique mesmo atentamente, por favor, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Tenho uma mania de escrever muito e muita coisa, então acho que vai ser um conhecimento muito bom para você, que se calhar estás à procura, né, de se conhecer, está à procura de buscar essa identidade e não daquilo que é buscar o propósito e identidade em um mundo de comparações. Primeira coisa, tem dois termos aqui, que é propósito e identidade. Depois desses dois termos, meia definição lá, comparações do outro. Eu, ao começar a me debruçar, eu queria que você percebesse alguns conceitos sobre isso aqui. Quando olhamos para o termo identidade, porque identidade vai puxar o propósito e que vai dar existência naquilo que você pretende fazer, posteriormente, nós olhamos que a identidade, ela como substantivo na língua portuguesa, você entende que é uma palavra derivada do latim, propósito, e essa palavra derivada do latim, ela acaba albergando tanto caráteres e características que vão formar uma personalidade única da pessoa. E quais são essas características que vão definir as pessoas? Geralmente são as crenças, são os interesses, são as habilidades que a pessoa tem, a personalidade, os valores que ela tem. E não só, ao olhar nesse termo identidade, nós vamos ver um termo que vai puxar aquilo que é ética. E na ética existe uma palavra ethos do grego, que vai denotar duas palavras de inicial, o etson e o ethos normalmente. O ethos que vai significar morada, o etson que vai significar costume. Então, tem mais uma palavra que deriva dessa identidade, etiquê, que é o caráter. Então, quando olhamos para a identidade, nós vemos características intrínsecas que vão conotar outras pessoas. Cientistas, a psicologia humana, né, o behaviorismo, que estuda o comportamento, ela traz a questão da identidade como um aspecto que precisa de comparação para nós se achar. O que com isso eu estou querendo dizer? Né? Dentro da identidade, nós estamos a falar de crenças, estamos a falar de valores, estamos a falar de princípios, estamos a falar de personalidade, de todo um leque que vai fazer você ser o único. Cientistas, estudiosos, antropólogos como Green, André, como Carlos Brandão, eles têm a noção dizendo que a identidade é a síntese sobre você. Ou seja, é o resumo sobre você. Então, eu olhar para dentro e não para fora. E ainda eu começo a minha introdução, às vezes, tocando num ponto que é muito problemático hoje em dia, é as pessoas tentarem olhar para outros e vêm de olhar para eles. Porque a identidade, ela começa com você olhar para você mesmo, o sobre si. E o fator aqui, se é uma síntese sobre você, muitas das vezes, é a experiência que você vai vivenciar, é os valores que você vai ter, é a crença que você tem, e além disso, é conforme as pessoas veem você. Então, é um fator que você tem que considerar, tanto fatores externos, tanto fatores intrínsecos, para gerar a identidade que você tem, o único objeto que você tem. Então, para mais compreensão, tem um detalhe aqui da identidade, nós precisamos entender alguns
alguns fatores que eu alistei, alguns pontos como na identidade, como esses caráteres, né, esses indicadores, temos as características que as pessoas acham que quando o bebê, nós vemos isso muito prático, Agripino, algo muito interessante, quando alguém é criança e vai tratar o bilhete de identidade, de que a identidade não é identificação, porque são sinônimos, né, são palavras totalmente diferentes, mas que são sinônimos, né? O bilhete de identidade é algumas coisas que não mudam lá. Há outros que, né, atrevem-se a mudar, né, que é o nome. No bilhete de identidade nós vemos algumas características que ele aparece lá, como nome, como estado civil, como gênero. São características, a localização onde você vive. Então, essas características da identidade é que vai te tornar o único, diferente de outras pessoas, que vai acarretando dentro da tua personalidade. E a personalidade, ela é edificada em dois elementos principais, que é o caráter e que é o meio ambiente. Ou seja, esses dois elementos vão formar a tua identidade. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Que a identidade, ela não parte só de um princípio, de uma apenas coisa. Ela parte de um todo que você vai se analisando. E a coisa mais difícil, às vezes, hoje em dia, para se encontrar. Para saber quem você realmente é. Porque a identidade é saber quem eu sou. E a identidade é isso. Quando você sabe quem você é, praticamente você consegue entender o teu propósito. Vamos lá, tem alguns pontos que eu gosto de trazer aqui. Quando vemos os aspectos das características físicas, é notório nós olhamos alguns elementos muito principais, né? Dizendo assim, né? As diferenças, né, com as pessoas. Eu tenho olho castanho, tenho cabelo preto. Quando olhamos para os valores, é notório, nós colocamos valores às coisas que nós achamos pertinentes, como famílias e tudo mais. Só que é um detalhe, né? Os valores dependem muito de cada pessoa, porque o termo valor só se aplica a nós seres humanos, porque não existe um objeto valorado sem que haja alguém que dê a esse valor. Então ela vai depender de cada pessoa a pessoa. E olhamos para as crenças, aquilo que nós acreditamos, geralmente vai mudar a nossa percepção daquilo que nós temos. Se você acredita em um Deus, se você acredita em um Deus no mundo, então vai mudar a tua percepção de agir e de como interagir com o mundo que você está, porque tens essa percepção. Então, a identidade desse pacote todo. Aí tocaste um ponto muito interessante, né? Que é a identidade. Eu, assim, né? Eu queria entender, a pessoa nasce ateu ou torna-se ateu? Pronto, isso é uma pergunta muito intrínseca. E essa pergunta, acho que quem responde é o ateu. A psicologia estudou isso aqui também, fez um estudo. É que a maior parte das pessoas que se tornaram ateu nos estudos foi por causa das circunstâncias que as pessoas viveram. Yeah? Então, são as circunstâncias que levam as pessoas. Ninguém vai ser ateu. Isso. Oi? Ninguém mais vai ser ateu. As circunstâncias vão te levar a acreditar. Por quê? Estamos a falar de identidade e propósito. Eu disse aqui, é muito notório, a psicologia ela explica isso de forma bem detalhada, essas questões de identidade, né? Falo isso porque tem uma disciplina, isso aqui, de ética e psicologia. Quando nós vemos uma criança crescendo no seu seio, a tendência a criança é olhar, a primeira coisa que ele vai procurando buscar uma identidade daquilo que ele é as pessoas que o cercam. Buscando um modelo. Das pessoas que cercam, na mãe, no pai, também buscando esse modelo. E também se adaptando àquilo que ela tem. Se os pais vão à igreja, ela vai se adaptando. Só que nós olhamos hoje em dia e acreditamos que a identidade, dentro do contexto bíblico, nós vemos que a identidade ela é transformada, porque a Bíblia ela fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Assim que alguém está em Cristo, numa criatura aí. Por favor, anote. Vê se para repetir o versículo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então a Bíblia traz essa inerência, né? Traz esse contexto aqui de que a identidade ela muda por causa da transformação, do ponto de vista cristão que nós sofremos. Por quê? Porque a criança, quando ela vai crescendo, geralmente ela vai se adaptando. Chega um momento que começa às vezes a discordar com os padrões da casa, discordar com a crença, porque a cosmovisão, os modelos começam já a se tornar incertos. Então aí nós vemos uma percepção de uma identidade que pode ser alterada e transformada. Então essa adaptação. Há um detalhe aqui, desculpa aí cortar, um detalhe aqui na identidade que eu queria frisar, que é muito importante e as pessoas correm muito risco, né? Quando não sabem sua identidade, é a cosmovisão do mundo. A visão que a pessoa tem do mundo, Agripino. A tua visão que tem do mundo, ela vai interferir na percepção de agir e de como se comportar mediante ela. É aquilo que eu dei exemplo. Se você acredita em Deus, que no mundo tem Deus, então isso vai interferir em como você vai agir.
Então, isso é uma identidade que você tem. Então, a identidade, ela depende dos fatores que você busca e daquilo conforme as pessoas vão te ver. Então, você junta esse todo o pacote para juntar a expressão de identidade, que é o olhar sobre si mesmo. É praticamente isso aqui a identidade. Agora, se no mundo tem essas várias comparações, né? Então, quais são os desafios, por exemplo, que alguém pode encontrar ao tentar encontrar o seu próprio propósito? Prontos. Vamos lá. Eu queria chegar lá, corre aqui. A cosmovisão e a identidade, elas se acompanham junto de que ponto? A cosmovisão praticamente é a lente com a qual a pessoa vê o mundo. E isso pode interferir diretamente nas ações da pessoa, na forma de agir, nas decisões e tudo mais. A cosmovisão sendo a lente da identidade, nós vamos encontrar e o propósito com a identidade, né? O propósito, olha que o propósito quando você pega, tem uma explicação até para falar da identidade, na antiga Grécia explica muito dessa coisa aqui, no tempos de Apolos, né? Tinha uma imagem, né, que explicava isso, tanto William Shakespeare também falou de identidade, só que ele fala do contexto de identidade, ignorando alguns aspectos, né? Mas o interessante é o quê? É que eu estou a tentar falar aqui da cosmovisão. A tradição judaica, que hoje nós temos, o dicionário judaico, ela define como propósito de vida em 3 dimensões. Eu quero que alguém entenda isso aqui. Quando olhamos ao propósito, se você no dicionário terminológico de língua portuguesa, você entende que propósito é apenas um desejo, assim, cumprir uma meta. E se você entende de propósito, mas para repetir no dicionário, segundo o dicionário terminológico de língua portuguesa, quando você vai lá e entender o que é propósito, você entende propósito como substantivo e que é definido como um desejo de alcançar uma meta, um objetivo. Okay? Simplesmente isso. Propósito é isso aqui como substantivo. Só que quando você vai na tradição judaica, no dicionário judaico cristão, você entende que o propósito não está atrelado apenas em cumprir a minha meta. Ela está dividida em 3 elementos. Primeiro é que o propósito elas tem a ver com Deus, cumprir a vontade de Deus. Segundo, cumprir a tua vontade, você se conhecer. E terceiro, para com os homens. Ou seja, então o propósito dentro dos judeus, ela se ramifica em 3 elementos. Quer dizer, Deus, em primeiro lugar, eu troco porque lá está inverso, né? Mas eu coloco assim, Deus em primeiro lugar. Segundo, vem você próprio descobrir aquilo que é o teu objetivo que você quer. E terceiro, vem para com os homens. Por que e propósito é isso aqui? Porque quando você entende a palavra propósito, você leva no contexto cristão, geralmente é você saber o motivo pela qual eu existo. O motivo pela qual eu vivo. E dentro disso, eu entender que neste motivo tem alguma coisa que eu vou fazer para ajudar o mundo ou para alcançar uma meta. Então, o propósito é justamente isso aqui. E quando olhamos no mundo de comparações, praticamente as pessoas não se comparam por propósito dele, se comparam por identidade. Pronto, destacaste no ponto o mais interessante aí. Tu falaste muito bem. E a minha questão seria, existe muita gente que está reconstruindo a sua identidade? Se existe muita gente que está reconstruindo sua identidade. Exatamente. Existe. E tem pessoas que ainda nem sabem quem eles são. Porque, por exemplo, assim, né? O que tem acontecido normalmente ou geralmente aqui no lugar onde nós estamos, Exatamente. nós temos visto que, há uma pequena comparação hoje em dia. E se eu estiver errado, acho-me corrigir. E nós sabemos muito bem que antigamente, né? Uma vez que o tema tinha a ver com a generalidade das coisas, nós vimos que, né, o Jesus, né, era um cristão. Ele, se eu estiver errado, vais me corrigir. Tá. Ele, pelo que eu saiba também, ele não obedecia a nenhuma religião. Era judeu. Pronto, era judeu, mas pronto. E hoje em dia, né, nós temos visto muitas comparações. E eu não sei se é o sistema que se falou. As pessoas veem e acham que é aquilo, né? E muita gente agora está, possivelmente pode-se identificar ou não. Mas o que acontece? As comparações hoje em dia parece que têm afetado a cada um e a pessoa acaba não sabendo
o que exatamente a pessoa é capaz de fazer, o que a pessoa pode fazer. Quando lhe perguntei aqui se a pessoa pode reconstruir uma identidade, é porque da forma como tu explicaste, tu disseste muito bem que a pessoa precisa de saber quem ela é mesmo. Primeiro é Deus, depois ela mesma, né? E então, a pessoa quando está no processo, e em algum momento no processo do crescimento, a pessoa pode desviar-se, é porque já consegue dizer não. Aí a pessoa pode dizer não. Realmente, aquilo que me dizia, eu estava certo, o que está acontecendo comigo, isso está errado agora, né? Então, o que eu faço agora neste momento para poder descobrir a mim mesmo? Então, a minha questão seria adequado a pessoa, né, por si, decidir dizer, se realmente eu quero ter uma identidade, eu vou pelo este caminho. Pode aparecer o Irmotep, pode ser dirigido. Eu acredito um pouco, né? Existe um mundo espiritual, existe esse mundo em que nós não controlamos as coisas. Exato. Mas hoje em dia, estou voltando, existem muitas comparações desnecessárias que a gente não entende. E muitas das vezes nos levam a tomar ações que nem nós podemos controlar, mas sempre nos arrependemos. Alguns não se arrependem. Alguns é tipo, eu sou eu. Mas não só comparações bens materiais e tal, mas hoje em dia existe muita comparação no mundo religioso. Jesus Cristo, eu creio que a função dele é aquela que nós todos nos dias. Jesus Cristo andava com todos e ele sabia com quem ele andava. Hoje em dia, deparamos com pessoas que não podem andar com pessoas nesta posição porque elas estão nessa posição. A minha questão, será que está certo ou está errado? Pergunta bem pesada, viu? Mas eu quero começar aí num ponto que você falou muito interessante, né? Comparações desnecessárias. Realmente, eu elogio isso aqui, porque na verdade é isso aqui. Primeiro é que nós precisamos entender um detalhe aqui. O mundo ele exige uma identidade. O mundo em si já vai exigir uma identidade própria. O que acontece quando o mundo exige uma identidade própria? Hoje em dia as identidades elas estão baseadas em coisas, em materiais, em buscar alguma coisa, uma compreensão. A identidade no mundo hoje em dia sendo contemporânea, há uma grande pressão nas pessoas em tentarem achar objeto, coisas que vão lhe satisfazer, só que são coisas insatisfatórias. Ou seja, o mundo ele te exige você ser alguém, busca uma identidade em pessoas e em objetos. Só essas duas modalidades que o mundo tenta buscar as pessoas. Então essa identidade que nós achamos, se você que tem identidade é aquela que acha alguma coisa, quer dizer, tem um sucesso na vida, quer dizer, a pessoa a comparação dela, a exigência que ele te dá, você tem que ser famoso e tudo mais. Então, hoje em dia, a identidade que o mundo te dá nesse contexto contemporâneo é justamente buscando esse respeito aqui. Então, é falho nós olharmos que a identidade deve se apoiar nesses contextos aqui. Por quê? Porque se nós buscamos identidades em coisas que estão em constante mudança, são coisas efêmeras, né? Ou efêmeras, né? São coisas que não são estáveis, automaticamente aquilo é que você também não vai ser instável. A tua identidade vai mudar mediante aquilo. Eu me apoiando em alguém. Tem pessoas que se apoiam, não, eu vou buscar a identidade de CR7. Quero ser como CR7, que é famoso e tudo mais. Quer dizer, então, a cada mudança que CR7 faz, eu também vou ter que mudar, né? Porque a minha identidade é assim. Então, vou acabando não tendo nada. E é muito perigoso, eu acho que é uma alerta para as pessoas, é muito perigoso você buscar a identidade em pessoas. Isso. Porque as pessoas são instáveis. Quando você acaba buscando identidade em pessoas, em objetos, você tem que ter noção que tarde ou cedo você vai ter que mudar. Isso. Então você nunca vai ser alguém firme e estável. Não vai ter estabilidade naquilo que você tem. Então torna-se muito perigoso e essa pressão do mundo. É engraçado quando nós olhamos para a Bíblia, né, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Bem engraçado, Deus ele fala assim, Deus ele fala assim para Jeremias no capítulo 2, versículo 13. Capítulo 1 ele começa com uma série de profecias muito fortes, repreensão, porque o povo lá está mandando torta à direita. E Deus fala assim para Jeremias, olha, o povo cometeu 2 pecados. O primeiro pecado, abandonar a Deus, a fonte de vida. E o segundo pecado, a água, né, fonte de água viva. O segundo pecado foi eles cavarem cisterna. Então, o que isso quer dizer praticamente? É quando as pessoas deixam a essência deles, deixam de se procurar, deixam de buscar a essência, a fonte, e começam próprio a buscar
a essência é outras coisas que vai acabar ilimitando. Sabe o que acontece? Quando você deixa uma fonte de água e vai cavar, quer dizer que tarde ou cedo essa água vai acabar. Entendeste, né? A água acaba depois. Então é necessário que, às vezes, quando você deixa a tua essência, automaticamente vai ter esse problema sério ao enfrentar. Então, quando olhamos para a Bíblia, olhamos para a identidade, olhamos para o propósito, nós praticamente, para o cristão, a nossa identidade, ela é baseada na pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo é bem claro, né? É bem claro, os teólogos sabem bem disso aqui. Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Ele nos permitiu a partir do relacionamento que nós temos e na pessoa de Cristo. A Bíblia ela é bem clara, só deixa aqui anotar aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 5 que eu já falei, a Bíblia é bem clara, lá em João 6 também, é bem claro quando Jesus Cristo lhe perguntam, né? Chegam os discípulos, perguntam para ele, está aqui, né? E os discípulos chegam para ele e perguntam, tua mãe dá te chamar, tuas irmãos te chamam, coisa dessa aqui. Jesus disse assim, não, meus irmãos são esses que estavam a fazer a vontade do Pai. Mas lá para baixo, a Bíblia ele deixa bem claro quando Jesus Cristo diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então, praticamente, a identidade e o propósito, ele parte de um desejo. Ou seja, a identidade, o propósito, parte de um desejo. E o desejo não é algo que você, bem dizer, desejo eu costumo dizer assim, identidade é um olhar, é uma percepção de você, né? É sobre você e a percepção do mundo que você está, a forma que você vai interagir com o mundo que você está. Essa é a identidade, essa é a percepção. E o propósito é o motivo pelo qual você existe, o motivo pelo qual você está no mundo, né? Que muitas das vezes está atrelado à identidade. Por isso é que pessoas com uma boa identidade que se conhecem, imagina, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Identidade como fator indicativo de propósito. Quando alguém é cuidador, né? Na sua identidade, na sua personalidade, tem o senso de cuidar, tem o senso de zelar, tem o senso de fazer arte, é provável que a identidade dele, se ele se conhece bem, o propósito pode estar guiando o exemplo, né? Guiando a ele criar imagem, ele criar, né, artes que motivam as pessoas. Pode ser esse propósito que gera, né, pode gerar, né, satisfação às pessoas, que encaminha as pessoas, de forma que possa ajudar no mundo. Podemos olhar essas coisas. Agora, indo para a tua questão, né, nesse mundo de comparação, que eu disse o primeiro ponto, é necessário nós havermos ou anelarmos por questões que identidade que nós buscamos nas pessoas é errado, né, estamos a cometer um erro, né, em coisas externas, precisamos ter um foco, uma estabilidade. Então, para o contexto do cristianismo, o contexto cristão, precisamos olhar um aspecto que é muito importante, que a nossa identidade como cristão ela está baseada na pessoa de Cristo. E quando olhamos para a pessoa de Cristo, nós precisamos anelar alguns pontos, porque eu citei alguns critérios lá no início das coisas, né, que a identidade é um critério, são um conjunto de características que vai abranger tanto a personalidade, vai abranger tanto os valores, vai abranger tanto a crença, vai abranger a cultura, vai abranger, né, as características físicas. Então, esse leque todo é que vai nos ajudar, nós como cristãos, buscar a nossa identidade na pessoa de Cristo. Então, praticamente nós buscamos uma forma de se orientar em Cristo. Então, olhamos para Cristo e anelamos essas características todas, esses critérios todos, para nós seguirmos esses critérios. Porque a nossa vontade, o nosso propósito, quando alguém é cristão, então praticamente a identidade dele é em Cristo. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia deixa bem claro, Paulo falando a Romanos, explicando essa questão, que a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo, do seu Filho. Então, sendo a imagem em transformação progressiva que nós estamos aqui no mundo, um dia seremos perfeitos. Então, na imagem de Cristo, nós buscamos os caráteres, os critérios que eu apresentei lá, como personalidade, como é que era a personalidade de Cristo, como é que era as crenças de Cristo, como é que era a cultura de Cristo, como é que era as características, os valores que Cristo tinha. Então, olhamos para isso e nós seguimos com isso, como cristão. E um dos aspectos bem primordial para nós cristãos, nós precisamos entender que, como cristão, nós precisamos entender alguns fundamentos, não é? Não só em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, também tem Gálatas 2:20, fala disso, Paulo ele cita essa questão, tem lá Efésios também, capítulo 1, versículo 10, começa uma série de exclamações desses aspectos aqui. Então, é muito importante nós olharmos isso aqui, mas é um aspecto que olhamos para Cristo, que eu quero debruçar aqui, eu acho muito importante, né, vocês entenderem. Quando olhamos para a pessoa de Cristo, né, a identidade de Cristo como cristão, né? Para alguém que tenta, a tua pergunta, né? Tenta buscar uma identidade, né? Para alguém que tenta buscar um propósito, né?
eu só posso lhe dizer que a primeira coisa, né, não cometer esse erro, é buscar identidades e propósito em pessoa perfeita. Se você busca em algo que já é falho, então você vai começando a falhar, você vai acabando herdando os erros da pessoa. Então é bom que você busque identidade em coisas que têm valor realmente. Então é necessário que eu tenha que buscar, é tipo uma inspiração. Eu sei que a pessoa é tão boa nisso, Agagu. Então sei que essa pessoa é bom, né, em jogar bola, né, é bom em chutar. Então eu tento pegar um dos caráteres desse em como é que ele chuta. Eu sei que essa pessoa é perfeita. Então tem pessoas que podemos pegar alguns pontos, né, dessa pessoa que ela faz, mas buscar a identidade de uma pessoa no seu todo, então eu erro isso aqui. A pessoa vai falhando, vai acometendo. Então é interessante nós buscarmos a identidade de alguém perfeito. Quem é perfeito praticamente? Jesus Cristo. É perfeito Jesus Cristo. Então quando olhamos a pessoa de Deus, nós não vemos esses erros aí. Então, se Cristo, né, como você falou, então ele tem uma identidade e já a identidade dele é perfeita. Isso. Então, como é que nós podemos aplicar, por exemplo, os ensinamentos bíblicos, visto que, né, tudo aquilo que fala de Jesus está na Bíblia, né? Exatamente. Como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos bíblicos para a nossa própria vida? Prontos. Né? Cada dia, né? Prontos. Vamos lá. É a identidade de Cristo quanto à personalidade. Vamos lá. O que é personalidade? Personalidade é o que te diferencia de qualquer pessoa, que te torna diferente de tu. Eu disse que personalidade ela vem de dois pontos principais, né? Vem da parte genética e vem do ambiente, né? Quer dizer, interno e externo. O interno, que é o caráter, né? Que acredita-se hoje, né? Estudos, né? Pela genética que nós herdamos algumas caráter, apesar de que o caráter também muda, né? Uma influência. E tem a parte do meio ambiente, né? Que nós adquirimos fora, né? Praticamente são os temperamentos e tudo mais. Vamos lá. Quando olhamos para a pessoa de Cristo, nós estamos a olhar para a personalidade de Cristo. Na personalidade de Cristo, o que é que nós temos realmente? Nós vamos ver que Cristo, na sua personalidade, ele foi compassivo, ou seja, a compaixão. Primeiro ponto na personalidade de Cristo, que nós precisamos tirar e aplicar para as nossas vidas. Vamos lá. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, a Bíblia conta uma história de Cristo. Todas as vezes que Cristo passava, ele se compadecia da situação daquele povo. Então eu e nós precisamos anelar. Se é um ponto forte e tem a ver com compaixão e Cristo, que é a nossa identidade como cristão, então precisamos nós pegar esse detalhe. O primeiro detalhe, a compaixão de Cristo, né? Faz parte da sua personalidade, faz parte dos critérios da identidade. Então eu pego isso e eu acoplo a mim. Eu vou tentar imitar Jesus Cristo. Porém, precisamos entender o detalhe aqui. A dia atrás estava falando com alguém. Há uma problemática entre nós cristãos que hoje em dia tentamos pegar as coisas e do jeito que ela está e queremos incutir. Nós precisamos sair do tentar agradá-lo para o tentar imitá-lo. Ok? Porque agradá-lo é complicado. Imitá-lo é uma outra coisa de agradar. Jesus não nos chama para agradá-lo, para imitá-lo. Por isso Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a questão não é agradar, é imitar a Cristo. Então, se eu olho esse indicador da Então, você pensa dessas duas coisas, de agradar e imitar. Pronto, vamos lá. Quando se fala de agradar, Sem, é só logo juntar, né, o tema, né? Você só vai explicar, né, essa coisa de agradar, mas continuando, né, para nossa que é a nossa do seu corpo para ali, sabe? Tem que até de buscar e de ouvir para deixar bem claro, não tem mais pergunta. Só para não sair. Quando tentamos imitá-lo e sair do agradá-lo e imitá-lo, o que é que nós vamos entender? Quando você tenta agradar alguém, você não está aí por seus próprios esforços, né? Entendeu? Você acaba ignorando certas coisas. E quando você tenta imitá-lo, você está aí porque está a tentar fazer como ele faz. O agradar tira essa parte aí, entendeu? Imitar é fazer como ele faz. O agradar não é como ele faz. Então, precisamos entender esse aspecto. Então, quando olhamos... Não, então, quando olhamos para Cristo, né, um dos aspectos primordial é isso aqui. Na sua personalidade, vamos lá. Eu disse os critérios lá principal, né, para nós identificarmos, né, temos a base da identidade. Primeiro aspecto, né, Cristo, na personalidade dele, a compaixão, era uma das personalidades de Cristo do Espírito.
Eu disse lá em Mateus capítulo, está lá bem claro, Mateus capítulo 9, versículo 36. Nós vemos Cristo na sua personalidade dos evangelhos de todos, Jesus Cristo passando, né? Curando pessoas, se compadecendo da situação. Muitas das vezes sentava com pessoas, aquilo que citou aqui, aquilo que você falou, né? Não havia essa dissensão, lidava com todo mundo. Então, no critério que nós temos de personalidade de Cristo, precisamos entender isso como cristão. É nossa obrigação, quer dizer, imitá-lo, não agradá-lo, a ser como ele. Por isso esse é o nosso indicador. E temos como a base a fé cristã, que é a nossa cosmovisão, que é a Bíblia e a fé do mundo. Então, se você entende que é cristão, então praticamente a tua identidade deve ser baseada em Cristo. Por quê? Porque é um princípio. A palavra cristão, você vê, né? Os discípulos foram chamados pela Antioquia, lá em Atos 2, pela Antioquia, pela primeira vez de cristão, não porque eles estavam tentando agradá-lo. É porque eles estavam fazendo coisas semelhantes que Jesus Cristo fazia. Foi por isso, porque eles estavam fazendo o que Jesus Cristo fazia. Por isso que eles foram chamados de cristão. Porque estavam a imitar o que Jesus Cristo fazia. Então, é justamente isso aqui. Então, como identidade que nós temos de Cristo é imitar esses indicadores. Cristo foi compassivo, teve compaixão, então nós como cristãos, a nossa identidade é essa. Precisamos ser compassivos, precisamos lidar, sentar com as pessoas, não crescer em distensão. Precisamos se compadecer com as pessoas. Essa é a compaixão. E outro aspecto, né? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, na personalidade de Cristo nós vemos humildade. Isso é um indicador. Para quem está a me ouvir aqui que está falta, né, de identidade, não consegue se identificar, eu lhe apresento alguém que é perfeito, que eu também me inspiro nele, Jesus Cristo. Então, faça como eu, por favor, busca isso, olha para as características de Cristo e tenta imitá-lo, porque você vai encontrar uma semelhança muito boa, né? Mas eu não consigo imitá-lo. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer essas coisas? Pronto, ó. Ele é muito afim demais. E como é que eu vou me seguir? É justamente isso, eu quero entender, né? Se Cristo fosse só Deus tão perfeito, então não tinha necessidade dele colocar isso para nós. É. Há um outro detalhe, porque ele foi homem também. Exatamente isso. Ele foi homem também. E a Bíblia é bem clara, em Filipenses 2, capítulo 5 até 8, explica isso. No 5 ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É a Bíblia nos dizendo para nós ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O que é o contexto de humildade? Ele aparece no capítulo 12 de Filipenses, verso 3. Que é colocar os outros acima de você. A maior definição que eu vejo de humildade é essa aqui. Mas humildade não é sinônimo de ser humilhado, de se humilhar. Vocês confundem isso aqui. Então, precisamos entender isso aqui. Se nós precisamos como imitar Jesus, que como fazer isso, ele é perfeito. Jesus foi homem. E como homem, ele é o maior exemplo da humanidade em questões de personalidade, em questões de humildade como essa aí. Até livros como... que é aquele autor bem famoso aí. É um autor aí muito famoso brasileiro, com quanto lembras? Tem uma questão do Nick, né? Me fiz. Quando eu disse que ia receber aqui, ele disse... E Agapino, eu estava a conversar com ele, e ele disse, bro, sendo sincero, eu acho que vejo muita gente que se diz, não diz ser cristão, mas diz ser muito religioso, porque são duas coisas que as pessoas ainda não entendem. O ato de ser religioso não é o mesmo que ser cristão. Existe muita gente que se diz ser tão religioso, mas em termos de comportamento é completamente diferente. Então, o meu entender é, será que as congregações estão a falhar ou a pessoa ainda não sabe quem é a pessoa? Porque não é possível. Eu conheço pessoas, sim, que são pessoas que têm uma boa imagem, assim, mas quando olhas para o comportamento das pessoas, tu dizes, tu se consideras alguém assim, mas as coisas não batem. Entendes? O comportamento, a forma como age, é como se a palavra não fizesse efeito na pessoa. Porque desde o momento que a palavra faz efeito em si, eu acho que a forma como você se posiciona, como você se comunica, é totalmente diferente. A pessoa entende. Exato. Entendes? Se aparecer um maluco, você não vai se posicionar como um maluco. Você vai? Não vai. Então, eu acho que existe essa parte em que as pessoas, elas se identificam muito com
um status que na hora de, ou melhor, quando tu estás fora do lugar, a tua posição é muito útil. A pessoa não sabe como se comportar. Eu falo isso muito porque eu também falo, claro, né? Eu falo muito, mas eu quando me inspiro, eu me inspiro muito nele. Assim, por quê? Ele era um homem perfeito. Ele estava com todos. Sabe, uma das coisas que eu gosto quando fala-se de Jesus é porque ele andava com tudo. Ele respondia a todos. Ele sabia com quem ele estava andando. Ele não andava com as pessoas mais certas, porque nós vimos muito bem em alguns capítulos, alguns versículos, nós vimos muito bem. É que Jesus preferia andar com aqueles que sabiam era mais do que aqueles, porque aqueles que sabiam, em algum momento, não souberam, assim, reconhecer ele como homem de Deus, ou melhor, como Messias, você já perceber? Então, hoje em dia, deu muito essa parte da pessoa também não saber identificar como me posicionar. Eu sou cristão. E como é que devo me comportar diante de algumas situações, em certos momentos, como é que devo me posicionar? Porque as pessoas esquecem muito que, pronto, o fato de eu ir, o ato de praticar, esquece. Então você olha, você diz, Rosário, ei, mas bro, Rosário não está bom de cabeça. Bro, esse gajo rezem, usando uma linguagem, né? Sim, é assim como a gente olha, porque tem a questão lógica também, né? É, claro, tudo, mas também tem a questão lógica que as pessoas, é uma habilidade de cada um, é uma habilidade de cada um que facilmente pode perceber ou identificar essas coisas novas. Que tem muito disso, é que a pessoa é aqui que a gente acha muito bom, mas na hora de coisas bem pequenas, a pessoa não consegue identificar como não se identificar. Para mim, a questão é o que é que está a falhar para essas pessoas? Está pesada, viu? É. Vamos lá. Que eu estou melhorando um pouco aí na tua fala, não? Porque pode melhorar umas merdas aqui. E Jesus Cristo, ele andava com todo mundo, mas não andava com todos, né? Pronto, é com que eu digo assim, Jesus me chama para amar todo mundo, mas não para ser amigo de todo mundo. É para amar, ok? Mas não para ser amigo de todo mundo. Esse é o que muita gente tenta confundir. É isso, a Bíblia nos diz para amar e não para ser amigo de todo mundo. Então, Jesus não andava com os fariseus, né? Terrível, mas lidava com todo mundo em questões vulneráveis. Jesus se comparecia, porque é o senso de justiça, né? Deus falou. Agora, há um detalhe aqui que você colocou aqui, né? Das pessoas, né, que se consideram cristãos, né, praticamente são cristãos da igreja, fora da igreja o comportamento é que não só abora, a só busca, e até ficar a profetizar carta e tudo mais, mas o comportamento da pessoa que ele torce à direita, né, é aquilo que eu fico dizer assim, vamos lá, tem um vídeo, acho que é Ana Paula Valadão, e eu tive isso aqui, né, quando estava na aula de ética cristã, na faculdade de teologia. Estamos aqui a debater, né, essa questão aqui, sobre a semente, né? A semente de Deus, que é a palavra de Deus, a transcendência. Ela disse assim, né? A semente transcende o semeador, mas o semeador não transcende a semente, né? Ou seja, a semente muda o semeador, mas o semeador não muda a semente. E a semente, ela transcende o solo, mas nem o solo transcende as sementes. Praticamente, é que nós olhamos assim, para a semente crescer, ela precisa do sono, né? Precisa do sono, né? Para que a planta nasça, precisa do sono de uma semente, ok? Então, nesse contexto, estou dizendo assim, não é o semeador que muda a semente, mas é a semente que muda o semeador, né? Nesse caso. É a palavra que muda, praticamente é isso que estou dizendo, né? A palavra que muda as pessoas. No processo de conversão, a conversão, ela do contexto grego, né? Do contexto grego, que é metanoia, que é mudança. A conversão é transformação, é um processo. Então, quando olhamos que a Bíblia nos chama em Atos 3, capítulo 19, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados nossos pecados, né? Há um sinônimo aqui, arrependimento, e outro sinônimo aqui de conversão, né? Que é a mudança, né? Deus, ele te aceita do jeito que você está, yeah? Mas não permite que você permaneça do mesmo jeito. Então, você não pode mudar. Há esse fator aqui de muita gente que você citou aqui, né? Que às vezes são cristãos da igreja, mas não. São pessoas que não foram mudados.
quer dizer, não se converteram. Então, há algumas atitudes, há alguns comportamentos, a pessoa que ainda não se transformou. Praticamente a pessoa não está no processo de transformação. Há aquelas pessoas que são ignorantes, né? Porque ser religioso é você cumprir apenas com os preceitos da igreja, as normas da igreja. E não quer dizer que você é cristão, porque tem muita gente que segue regras de pastor, segue regras da igreja, se comporta quando está na igreja, mas lá por outra coisa. Isso não quer dizer que você é cristão. É diferente disso. E tem pessoas que acreditam em Deus também não quer dizer que são cristãos. São crentes simplesmente. Sim. Pronto, eu estava dizendo assim, tem muita gente, quando nós olhamos, que se acham cristãos, mas não são apenas religiosos. Só não descobriram. Isso é verdade. Só não descobriram que são religiosos. E tem muita gente que se acha que está no processo de mudança, né? Que está a se negar. Porque a Bíblia lá em Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. A vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós vemos que Paulo está dizendo que eu estou crucificado com Cristo, né? E a Bíblia lá em Mateus nos chama, né? Diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o processo do cristianismo é negar-se. Tem muita gente que não se negou. Ele acha que o cristianismo é receber e não negar-se. E precisa entender, para quem está me ouvindo, o cristianismo é mais sobre perder do que ganhar. Vais perder o quê? Você precisa perder teu orgulho, mau comportamento. Então, esse caráter que você vê aqui nas pessoas, às vezes o comportamento... Mantém firme. Parece que ainda precisa de se converter, precisa de mudar. E a conversão, a mudança é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Mas há comportamentos que nós também precisamos mesmo renegar. E aquela pessoa, mas não pode. Já está há muito tempo com o mesmo comportamento. Ou a pessoa está sendo, quer dizer, está lutando, só quer manter o mesmo comportamento e não dá. Porque tem muitos cristãos, um pé em frente e um pé atrás. Não querem deixar que às vezes da vibe, ainda fica se mostrando, está bebendo mais ampola, mas vai curtir uma coisa. Então tem essas coisas aqui. As pessoas trazem esse contexto aqui achando, não, eu sou cristão do meu jeito, mas não. Porque nós entendemos que ser cristão é ser mudado pela identidade de Cristo, não a tua identidade. Mas também tem muita gente que não é religioso, mas se comporta de uma forma cristã. E tem pessoas que têm bom comportamento, mas você olha mesmo, diz, esse aqui nem vai à igreja, mas a forma como se comporta. Eu acho que a pessoa ou não sabe que é cristão, sim. Mas só pode receber Cristo. Essa pessoa vai entrar no céu? Rosário. Não, esse é o detalhe. É que os bons comportamentos não querem dizer que vai entrar no céu. É verdade. Comportamento bom não salva ninguém. As boas obras não salvam ninguém. Por isso que a Bíblia é bem clara. Dizendo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois sois salvos pela graça. Pela graça. E isso não vem de vós, nem de vossas boas obras, para que ninguém se glorie. A palavra gloriar é porque se você fosse boa, as pessoas iam se achar, falando assim, não, eu vou não sei porque eu faço isso. É que nem aqueles dois estavam discutindo lá. Eu dou mais alto, fariseus na hora de dar esmola. Eu dou mais, eu jejum 3 dias. É por causa desses aspectos aqui. Então, salvação nunca foi pelas boas obras. É verdade. Nunca foi pelas boas obras. Eu vejo que existe sobre a questão que o Agripino, que o rei Agripa trouxe. Ele falou sobre alguns que apresentam alguma identidade fora, outra dentro, dessa questão religiosa. E para aqueles, por exemplo, que eles tentam buscar sua identidade, mas acabam não conseguindo. Talvez por causa dos impactos externos. Ele busca ter uma identidade, mas o impacto externo faz com que ela não consiga ter essa identidade. Como é que ela pode vencer esses impactos? Ou existem esses impactos, primeira coisa, e como vencer esses impactos? Pronto, vamos lá. Acho que é do princípio, né? Primeiro, a identidade ela parte do contexto que você está. A tua identidade. A tua casa é uma fonte, primeiro, da tua identidade. Os teus pais, a tua mãe, os teus irmãos. E a pessoa que te cerca. Você forma uma identidade a partir disso tudo aqui. Porque identidade é a observação de como você se vê em relação à crença, em relação à tua cultura, em relação à tua personalidade. E quando eu falo personalidade, extrovertido, introvertido, organizado, paciente.
como você se vê, experiências que você teve, porque as experiências muitas vezes acabam afetando a tua identidade. Falo de experiência de relacionamento que você tem muita gente hoje em dia que acabou adaptando uma identidade por causa de relacionamentos que nunca deram certo, fecharam-se e tudo mais. Então começou a criar o conceito dele próprio, não, eu sou assim. Então, os princípios. Eu quero dar uma voz aqui, um conselho para alguém, né, quanto à identidade. Né? A identidade é baseada em princípios que você tem, e é um leque todo. Em muitos relacionamentos, não dão certo quando não tem uma identidade, um princípio que afinca aqui. Então, precisamos entender esses aspectos aqui. Agora, quanto à questão que o Tero fez, né, relativamente às pessoas que não conseguem achar sua identidade, né? Eu que estou a falar com vocês aqui não sou a pessoa perfeita para vocês se inspirarem em mim, por favor, nem no agripino, meu conselho vai não nenhum de nós aqui, não tenta buscar aqui identidade de ninguém aqui. Mas há alguns indicadores nas pessoas que nós podemos pegar que nós achamos bom, né? Podemos se inspirar nelas. Mas a identidade, para quem não tem uma identidade, procura essa identidade. Então eu quero lhe apresentar a Bíblia Sagrada, né? Uma pessoa dentro da Bíblia chamada Jesus Cristo. E dentro dessa identidade que eu falei dos caráteres, características, crenças, valores, Jesus Cristo tem essas todas as características que você precisa buscar. E são boas, viu, para a tua informação. Eu acabei falando da personalidade também, se tem a humildade, se tem a mansidão que Jesus tinha. São coisas boas que nós precisamos ter como seres humanos. Temos que cultivar, né? Exatamente. E até também gostei das questões aí, foram bem top. E acho que estão no nosso tempo, né? Mas fora o nosso tempo aí, você tem alguns planos aí futuramente e alguma coisa para dizer pessoal aí? Amém. Coisa boa, amigo. Amém. Você que está a me ouvir aqui, eu quero deixar os apreços aqui, né? Primeiramente agradecer, viu, por estares aí do outro lado. Sou grato a você, viu? E qualquer coisa aí, né, se tiver alguma dúvida, estou aberto para conversar, mandar uma mensagem lá, entrar em contato com o chefe aí. Tens redes sociais, né? Sim. Tens redes sociais, não, deixei disponível porque o pessoal vai procurar. E muitas das questões que eu deixei aqui é porque não são minhas, eu conversei com pessoas antes de dizer que assim, eu estaria aqui. Mas não foram questões pesadas, né? Tem algumas que eu preferi não citar aqui. Porque alguém me perguntou se o irmão Rosário namorava, se. Eu disse não. É mulher ou homem? É mulher. Agora temos que perguntar, é uma mulher? É bonito, não é? Estamos aqui, somos seus amigos. É uma mulher? Quando nós perguntamos isso, praticamente já. É porque o ser humano é engraçado. Olha o interessante da identidade, A identidade de uma mulher. Todo mundo, hoje em dia, sabe a psicologia, olha a psicologia que traz. Hoje em dia todo mundo tenta achar a identidade de alguém, sabe por quê? Nos primeiros olhos. Porque a identidade das primeiras características, quando você vê alguém, você já tira uma noção. Você olha atrás, o cabelo, essa mulher, você começa a tirar os indicadores da pessoa, pela raça, pelos olhos, meter o brinco, deve ser assim. Então, praticamente são indicadores que dão da pessoa e tentamos delimitar a identidade nesses aspectos aqui. Então, uma vez eu vi um vídeo de um jovem negrinho, ele disse que ele se identificava como branco. Veja isso aí, né? Eu também vi. Hoje em dia achei muito engraçado. Os padrões, eu sou branco. É verdade. É um perigo. Essa pergunta é só pertinente. Não, eu só quis comentar, não quis fazer a questão, mas é isso, tem que saber que irmão pra. Só dentro aí, ó. Sim, pessoal, só qualquer dúvida, né, se tiver aí, se quiser conversar, tem muita coisa daqui, por causa do tempo não chegamos de falar, né? Eu digo que eu passei horas escrevendo, são 15 páginas só para falar de identidade. Não, mas vais voltar, sabes disso, né? Não tem problema, né? Estamos aqui a qualquer coisa para poder falar. São 15 páginas. E dizer que Já está disponível? As páginas. O artigo. O material. Não, assim, eu preparei para... Não, sim, aqui, sim. Se quiser formar um artigo aí, depois disponibiliza. À vontade, tem muita coisa que eu aqui não fiz, principalmente da pessoa de Cristo, né? Tem muita coisa boa para quem precisa, onde está procurando uma boa pessoa. Então, tem alguém que é perfeito, tem alguém que foi homem e que entende melhor do que nós. Faça isso. Então, qualquer dúvida, eu estou no meu WhatsApp, Instagram, né? Rosário Lourenço, 9, você me encontra lá. E no Instagram também dos peregrinos aí, pode botar lá uma mensagem, direciona para o Guilherme Lourenço, né? E eu vou lá respondendo você. Dizer que
Na verdade, nós também pertencemos a peregrinos. Olha o termo, né? Daí que eu acho que me identifico muito porque peregrinos entendo que peregrinos não se trata só de um grupo, mas são as boas ações de Jesus Cristo, né? Acho que um dia vamos convidar. Vamos convidar também. Mas hoje nós convidamos o Rosário, o Lourenço, hoje. Mas é exatamente isso. Dizer que é um grupo, né? Que busca anunciar a palavra do Senhor aí e saudar a todos vocês aí. Dizer que o nosso líder está aqui na nossa casa e é isso, pessoal. Considerações finais dele e o último fechador. Cara, então obrigado aí pela tua presença aí, né? Que volte sempre, né? Volte sempre, sim. Que Deus possa abençoar muito a vida aí. Amém. Que possas terminar este artigo aí. Artigo, E disponibilizar aí para... Bom, pessoal, esse é material de estudo. Era um estudo lá dos peregrinos de exato propósito. Precisamos. Então, meus votos aí, obrigado. Quero dar minhas saudações, né? A líder Eliana, o pessoal, a liderança dos peregrinos, o pessoal dos peregrinos no seu todo. Penso aí para o seu Elias, né? Aos meus líderes lá em Angola. Então, se for para agradecer aqui a muita gente. E o pessoal que está aqui, né? Estou aí bem forte. E um dia quero ser como você. Nós também queremos ser você. E pronto, à disposição. Eu até queria colocar também a ideia, né? Se um dia convidar a mim, né? Para trazer uma motivação assim para o pessoal. Convidar quem? A mim, né? Nesse caso aqui. Não, você vai botar várias vezes, não, várias vezes. Esse é só o começo, mas nós vamos vários aqui, porque nós vamos precisar, né, do seu conhecimento, né, para colocar algumas coisas aqui um dia. Que bom. Para ajudar aqui como peregrinos da eternidade para trazer tudo. E pregações aqui ficarem ativas. Lembrar que a mensagem foi bem clara. O bom comportamento não significa que você vai entrar lá, então vai ser só a graça. Fecho com essas palavras e muito obrigado pelo pessoal que tem se inscrito no canal para crescer realmente. E dizer que voltamos no próximo episódio e muito obrigado, carinho, amo e tchau. Um beijo. Não faz isso. Eu vi isso já.